facilitação, né? Falando em facilidade. A gente gosta disso, né? Exatamente. Já vou colocar em tela aqui, estamos recebendo a visita aqui do Wilson Marti, ele que é gerente da unidade Sorocaba do consórcio Embracon. Veio fazer uma visita aqui pra gente hoje, tá aí batendo um papo com a nossa equipe comercial. Ele chamou o Wilson aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho sobre o consórcio, né? Wilson, primeiro, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente, meu querido. Boa tarde a todos vocês. É um privilégio estar fazendo parte hoje aqui dessa apresentação aqui hoje na Band. Legal. E o convite foi legal, porque a gente pode passar um pouquinho do que o Embracon pode trazer, né, para as pessoas, né? E o Wilson, é ainda um tabu para algumas pessoas essa coisa de fazer o consórcio? Porque o brasileiro às vezes tem aquela coisa de a gente primeiro adquirir e depois vai pagando, né? O consórcio é um caminho um pouquinho diferente. Você você se programa para ter aquele bem. Ele pode acontecer num sorteio, né? No mês seguinte ou depois de 2, 3 meses, ou pode demorar um pouquinho mais. Você pode dar lance e tal. É uma questão de mudança de comportamento de consumo também, é isso? Sim, exatamente, viu? O brasileiro tem como costume, né? Até culturalmente, você, vou pensar em comprar um carro, você vai buscar o financiamento, né? Você vai comprar um imóvel, você vai buscar o banco para financiar. E isso veio se perdendo, né? Até pelos custos elevados hoje que você encontra no financiamento. Sim. E o consórcio hoje é uma ponte para que você economize e consiga realizar o seu bem, né? Realizar essa aquisição de uma forma, né, programada, de uma forma planejada e com economia, né? Que faz toda a diferença hoje, principalmente no cenário brasileiro. Perfeito. Ana, sua pergunta é? Então, comparando com as taxas de juro, quando compra no crédito, o consórcio ele tem algum benefício? Qual que é a diferença, assim? Sim. Hoje, por exemplo, se você for financiar um automóvel com as taxas atuais, você vai estar pagando em média de 2,5% a 3,5% ao mês. Sim. Certo. Se você transferir esse cálculo para o consórcio, ele chega a 0,2% ao mês. E é uma grande diferença. Sim. Né? Então, se você pensar dessa forma, você consegue hoje também trabalhar no consórcio para te atender a curto, médio e longo prazo. Então depende muito do perfil de cada cliente. O Embracon ele costuma montar projetos e planejamentos exclusivos, né, para cada perfil de cliente, porque cada cliente tem o seu planejamento, né? Mas a economia é sempre em primeiro lugar. Agora, o Wilson, a gente, obviamente, a primeira coisa quando a gente fala de consórcio é veículo, mas você tem outras modalidades também, não tem isso? Sim, com certeza absoluta. O consórcio ele cresceu demais, né? Então hoje nós pensamos consórcio veículo. Mas hoje para consórcio você consegue, por exemplo, comprar seu imóvel, você consegue comprar o seu terreno, construir nesse terreno, você consegue hoje quitar um financiamento imobiliário, você consegue hoje realizar cirurgias plásticas, você consegue hoje um agendamento de uma viagem, estudos. Então o consórcio hoje ele consegue atender todo o perfil de cliente, inclusive até empresas, né? Uma expansão empresarial hoje o consórcio consegue atender também. Muito legal. E você vê que a gente é importante trazer essa informação para o ouvinte para ele ficar atento, né, a todos esses benefícios e possibilidades do consórcio. Aí, e como é que funciona essa questão tem o sorteio, tem o lance que a pessoa pode dar também e tal, e tem um número limite por mês, ou esse número pode ser expandido de acordo com o número de cotas disponíveis para sorteio, para entrega? Como é que funciona isso no consórcio, Wilson? Legal, uma ótima pergunta, é uma dúvida de muitos clientes. Hoje o consórcio ele consegue te contemplar, somente você está pagando suas parcelas em dia, você concorre pelo sorteio. E você pode antecipar essa contemplação através de 3 modalidades de lance no Embracon. O Embracon ele pensou em atender todo o perfil de cliente. Então aquele cliente que quer trabalhar um lance livre, ele pode ofertar qualquer valor como lance. E além disso nós temos mais 2 categorias, que é uma categoria onde o cliente ele pode ofertar uma determinada porcentagem de lance e não precisa se preocupar com quem vai ofertar mais do que ele. Então isso faz toda a diferença dentro do consórcio. A gente consegue atender todo o perfil de cliente. Até aquele cliente que não tem uma reserva muito grande e fala, puxa, se eu fizer um consórcio eu vou precisar de um valor alto para ofertar de lance. Né? Mas no Embracon não, você consegue trabalhar valores diferenciados em modalidades diferenciadas. Isso faz toda a diferença para aquele cliente que às vezes tem um pouquinho mais de pressa, mas tem aquele receio do consórcio. Boa. Entendi. E aí, Ana? E tem algum valor mínimo para começar a participar do consórcio? Hoje o Embracon ele trabalha com cartas a partir de R$10.000 para motocicleta. Sim. E conseguimos atender em determinados valores para motos, para automóveis, para imóveis a partir de R$100.000. Sim. Né, chegando aí a 1 milhão, 1,5 milhão, 1,6 milhão, 2 milhões e projetos empresariais na casa de 10 milhões. Então a gente
consegue atender todo o perfil de cliente. Esse valor mínimo que dá de lance, é isso que eu queria saber melhor. Assim, tem um mínimo por mês para ele ter começar a participar? Não tem um valor mínimo, né? Hoje cada vendedor, cada consultor do Embracon, ele é certificado e especializado em consórcio. Então o primeiro trabalho dele é entender o seu perfil, para ver em qual plano que você vai se encaixar. Ele vai descobrir hoje qual o valor que você precisa para ofertar de lance. Né? Ele vai descobrir hoje qual o valor de parcela ideal para você. E ele vai montar um planejamento específico para o seu perfil. Certo. Então hoje às vezes a pessoa ela não tem uma reserva muito grande para lance, mas a gente consegue encontrar para ela um grupo, uma modalidade específica, um lance-benefício que vai ali fortalecer ainda mais o recurso próprio que ela tenha. Então, existem várias possibilidades. Então, não tem esse valor mínimo mesmo. Então, você vê que é uma consultoria realmente, né? Não é simplesmente a venda de um produto, mas tem todo um trabalho que é realizado para entender a necessidade do cliente e a capacidade que ele tem para assumir aquele plano, não é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Não é somente uma venda, né? Na verdade, é uma consultoria. É como você falou, é entender o que o cliente precisa, montar um planejamento exclusivo para a necessidade dele. Legal. Isso faz toda a diferença. E a Embracon, uma empresa que está há muitos anos aí no mercado, está no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, estamos aí completando 35 anos agora em agosto. Sim. Né? Estamos aí com mais de 100 unidades em todo o Brasil e hoje temos a maior carteira ativa. Então nós somos hoje a maior administradora especializada e independente de consórcio do país. Muito legal, olha, a gente só pode agradecer a sua visita, desejar cada vez mais sucesso para a Embracon, e quem tiver dúvida, estiver acompanhando a programação e quiser mais informações, tem uma central de atendimento, como é que é, Wilson? Sim, nós temos o nosso contato hoje, que é o 3388-2050, tá? E hoje, se você entrar no nosso site, fizer uma simulação lá no embracon.com.br, né, essa simulação já vai ser direcionada para o consultor mais próximo ali para já te atender, entender o seu perfil e montar para você uma proposta específica, né, que vai conseguir aí atingir os seus objetivos. Muito bom. Wilson, obrigado pela visita, meu querido. Eu que agradeço vocês, agradeço a Band, né, e é só dar um toque para... e eu queria comentar rapidinho, brevemente claro. Para todos os nossos ouvintes que estão aqui hoje, escutando aqui, falar um pouquinho do Embracon. Nós temos aí planos específicos para quem ouviu aqui na Band. Opa, que legal. Se entrar em contato com a gente lá, conseguimos essa liberação da diretoria, 50% de adesão no plano imobiliário e 0 de adesão no plano automotivo. Então é só procurar a gente lá até o dia 6. Repete o número? 3388-2050. Aí não pode perder essa chance, hein? 3388-2050. Wilson Marte, gerente da unidade Sorocaba da Embracon, bateu um papo aqui com a gente. Valeu, Wilson, sucesso. Valeu, tchau.